por esta informação que acaba de estar-nos, que é bastante elucidativa, apresentada no detalhe, incluindo os principais indicadores e objetivos que foram estabelecidos no PSOE de 2022. Portanto, aqui ainda vem PES, mas agora já na nova designação já não é PES, é PSOE, tudo junto, é Plano Econômico Social e Orçamento do Estado. Portanto, houve esta necessidade de tornar esses dois instrumentos unidos, então passou a ser assim a designação atual. Mas as metas estão muito bem aqui esclarecidas ao nível do distrito, em relação ao abastecimento de água, em relação à produção agrícola. Gostaria de saber o que está sendo feito em relação à situação da desnutrição, se o distrito tem casos de desnutrição crônica, qual é o universo percentual, como é que tem estado a trabalhar neste particular. Relativamente à produção versus vias de acesso, constatamos que, de fato, há muita produção no distrito, mas com a precariedade das vias de acesso, o escoamento desta produção vai ser, de fato, um grande empecilho, uma das grandes dificuldades. Se nós tivéssemos que elencar uma via, poderia considerar, mesmo que seja terciária, da sede do distrito, para um dos acessos mais privilegiados em termos de estrada nacional, número 1, qual seria essa via e qual seria a extensão da via? Se tivéssemos que tomar como prioridade a área, assumir como uma espécie de alternativa segura para que o distrito saia deste marasmo, quer no acesso via Nampula, ou mesmo para acessar a Quilimane ou Alto Moloco, os distritos com maior potencial de comercialização. Na área da indústria extrativa, gostaria de saber quais são os desafios que tem, como é que tem estado a lidar com esta questão do garimpo legal e como é que tem estado a gerir também os 2,75% provenientes da extração destes recursos em benefício das comunidades. O Gilé é um dos distritos com um potencial enorme no que diz respeito à indústria extrativa. E nós sabemos que essa coisa da indústria extrativa, essa coisa de recursos minerais, quando também mal gerida a situação, é um campo muito fértil para o potencial para desencadeamento de sublevações, de conflitos, porque são recursos com um valor comercial muito alto no mercado internacional, sobretudo, se não explorados de forma razoável, ao invés de se transformarem numa bênção para as comunidades, são praticamente viram uma maldição. Então, gostaria de saber como é que estão a tratar isso e como é que tem sido esse processo de gestão, sobretudo do garimpo ilegal. Seriam estas questões que eu queria fundamentalmente para colocar. Como disse, o mais importante é fazerem o registro. A maior parte delas poderão ser respondidas em forma de matriz, para nos permitirem também fazer a avaliação de forma a monitorar
também a partilharmos nos diferentes níveis onde ainda vamos ter que trabalhar, incluindo ao nível provincial e central. E seriam essas questões que eu gostaria de colocar, mas mais uma vez saudar o distrito pela qualidade da informação e do trabalho que estão a fazer. Queria passar a palavra agora ao senhor. Obrigado, Excelência Sr. Presidente. Queria pedir, eu e os meus colegas, se pudéssemos apresentar as questões sentados. Não sei se permite, Excelência. Ok. Da voz poder chegar lá. Ok, obrigado, Excelência Presidente. Bom, primeiro queria mesmo saudar a informação aqui apresentada. Em seguida, tenho aqui algumas questões que gostava de perceber melhor. Em termos do cumprimento, isso na área da saúde, em termos do cumprimento sobre a administração dos suplementos com vitamina A e desparasitação com mebendazol. Na primeira, estão a 40% e a segunda em 33%. A questão é, vai-se a tempo de cumprir ou não? A seguir, gostaria de saber qual é o ponto da situação quanto à questão dos conhecimentos do Imposto de Reconstrução Nacional. Em termos de cobrança, a quantos vamos, ao tempo de recepção dos tais conhecimentos e se vai-se conseguir atingir a meta estipulada previamente. Paralelamente àquilo que Sua Excelência, Sr. Presidente da Comissão, acabou de frisar sobre os recursos minerais, queria igualmente perceber que tipo de empresas existem no distrito que fazem a extração ou a exploração destes recursos. Se fosse possível, pudessem nos dar o número de pessoas naturais empregadas neste trabalho. Em termos de responsabilidade social das tais empresas de exploração mineira. Não sei se tenho mais. Numa primeira leva, Excelência, Sr. Presidente, são essas questões e acredito eu que os meus colegas também têm mais assuntos e por razões mesmo de tempo eu terminaria por aqui. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão da palavra. Quero também saudar a apresentação feita ali pelo Sr. Administrador em relação ao balanço do primeiro semestre. Tenho apenas duas questões. A primeira é em relação ao TARV, dos 1.070, dos 13.965 pacientes, 1.070 são crianças. Gostaria de saber como é que tem sido feito o acompanhamento desta camada social, já que são menores. E outra questão é em relação a questões sociais, em particular da violência doméstica contra a mulher e a criança. Queria saber qual é o ponto de situação aqui ao nível do distrito. E muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu começaria por felicitar também pela apresentação feita e vou diretamente a essa questão do TARV, colocado pela deputada Marquita.
Eu registrei na apresentação de que houve um aumento de 14,5% de casos ativos de tratamento do antirretroviral. A minha pergunta é se corresponde a novas infecções ou maior consciência dos cidadãos que estão a aderir tanto ao tratamento antirretroviral. Também queria saber a taxa de abandono tanto dos antirretrovirais. Uma outra questão está relacionada, tomamos a conhecimento os números bastante notáveis que nos foram apresentados no que diz respeito à cobertura, aliás, nova cobertura de água, mas não temos ainda a taxa de cobertura real do distrito de água, portanto, de energia. Temos aqui novas ligações, mas que não temos uma taxa real de cobertura de água e de energia. Uma outra questão está relacionada com o número de estudantes inscritos, alunos inscritos. Noto com satisfação que dos 86 mil inscritos, quase a metade são raparigas. Queria saber da taxa de retenção da rapariga na escola. Qual tem sido a taxa de retenção da rapariga na escola. Uma outra questão, provavelmente a última, está relacionada com, vejo aqui, saneamento rural. Houve uma realização de quase 719%, quer dizer que de construção de latrinas. É um bom dado, sim, mas também deve haver problemas de planificação. Se calhar houve 719% de realização. Então, queria saber se a população aderiu massivamente ou o que aconteceu para esta realização de 719%. E relativamente a concurso, vejo aqui de que faltou, ou seja, em curso está a admissão de 68 funcionários e agentes do Estado, dos quais 49 no setor da educação, 19 no setor da saúde. Eu não sei se vão a tempo de contratar, admitir essas pessoas. O que é que ditou o atraso? Se vão a tempo de cumprir a contratação ou a admissão destes funcionários no aparelho do Estado? O que é que determinou o atraso na sua admissão, sendo certo de que há um acabamento orçamental para o cumprimento desta rubrica? Portanto, eu acho que são essas questões que eu tinha aqui. Outra, se calhar para finalizar mesmo, como é que tem sido feito o controle dos produtos extraídos, portanto, dos minérios extraídos, portanto, aqui no Gilé. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Primeiro, saudar o documento apresentado. Também tenho algumas questões por colocar. É sobre a prioridade 2, o nível de abastecimento de água rural. Reabilitar as 3 fontes de abastecimento de água. A minha questão que eu coloco, gostaria de saber qual é o esforço que está sendo feito das fontes que não estão em funcionamento. E a outra questão também é relacionado às comunicações. Diz aqui, o distrito conta com 29 antenas, sendo uma rádio comunitária, Monte Gilé, um sinal aberto da TVM. E fala também da TVM, TDM e a TEMCEL, que estão operacionais. A questão que eu gostaria de saber, qual é o esforço que está sendo feito para essas antenas que estão avariadas? Nas perspectivas, veja, concluir a construção da EP 7 de Abril, concluir a construção do edifício EP do Alto Ligonha. Estas obras todas elencadas aqui, algumas estão atrasadas por abandono do empreiteiro ou falta de recursos. Estas obras foram elencadas, são várias. Muito obrigado. Quer explicar?
primeiramente a terceira equipe, podíamos avançar, e depois as demais poderão constar da matriz. Obrigado pela permissão. Tenho aqui os colegas. Por cada setor, questões levantadas, por favor, vamos dar respostas. Obrigado. Com a devida permissão de Vossas Excelências, protocolo observado. A priori, queria dizer sobre vias de comunicação, a primeira questão apresentada. Dizer que o nosso distrito tem como prioridade para a zona, principalmente para a zona agrícola, principalmente de produtos, o troço Moné, em Chocha, Chocha para Puri. É a zona produtiva do distrito. Contamos totalmente com uma extensão de 90 quilômetros, no total, os dois troços ligados. Para aceder à N1, saindo da sede do distrito, temos como prioridade a sede do distrito, a Namuaca, são 95 quilômetros. É o troço que vos levou até aqui a sede do distrito. Também temos o troço que sai da sede do distrito até o distrito de Alto Moloco. Também vai ligar a N1 em direção a Quelimane. Estamos a estimar em cerca de 160 quilômetros. Essas são as vias prioritárias que nos podem facilitar o acesso rodoviário ao nosso distrito. Outra questão apresentada, como é que sobre as latrinas. Bem, nós conseguimos ter esse número de latrinas devido à promoção. Nós tivemos aqui uma equipe que estava a fazer a promoção de higiene e saneamento, teve um contrato cá, e quando saiu a empresa, os técnicos do Serviço de Estado para a Infraestrutura, ligado a outras instituições do distrito, têm realizado essas atividades de divulgação para a promoção do meio ambiente, na componente de construção de latrinas. Estou a falar de saneamento do meio ambiente. Sobre a reabilitação de fontes de água avariadas. Geralmente nós temos recebido fundos do governo provincial e com o qual temos feito a manutenção de fontes de águas avariadas. Neste momento, as fontes que estão avariadas estão em um processo de contratação de uma empresa para fazer a manutenção dessas fontes avariadas. Nesse momento que estou a falar, o processo de contratação está a correr. Sobre as antenas da TMCL que está variada. Dizer que essa antena está variada já há algum tempo. Tem vindo cá os técnicos da TMCL, devido à manifestação do interesse que nós comunicamos a eles, e dissemos que a antena está variada e está a evitar esforço no sentido de poder pôr em funcionamento a antena. A TDM, dizer que essa entidade já não funciona já há muito tempo, porque estava a usar um método que já deixou de ser usado, que era telefone posso dizer que era via cabo, e nesse momento já não se usa, está obsoleto, e está apenas o contentor lá, e eles tendem a vir adequar-se a novos meios de comunicação, de modo que possam pôr a sua comunicação em dia. Nesse momento não estão a fazer nada. Sobre a energia, neste momento não tenho em mente exatamente qual é a cobertura, mas posso passar a dar qual é a informação de cobertura. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada pela permissão. Eu respondo por Ivone Francisco também, diretora de Atividades Econômicas do GILE. Começaria por responder aquilo que me diz respeito ao meu setor.
E a primeira questão foi de indústria extrativa, como o setor tem, ou como o governo do Chile tem lidado com o garimpo ilegal e como tem sido usado também os 2,7% de imposto de produção. Dizer que nesta componente é um desafio para o distrito. Existem sim garimpeiros ilegais, mas o governo do distrito tem trabalhado em coordenação com a província e com o Ministério, na sensibilização das comunidades para se organizarem em cooperativas. Estamos a incentivar as cooperativas mineiras, que é para desencorajar o garimpo ilegal. Esse é um processo que já temos até as cooperativas mineiras com quem nós temos trabalhado. E o processo continua de sensibilização para que maior número de garimpeiros sejam introduzidos nas cooperativas. E os 2,7%, o distrito nunca se beneficiou, só temos ouvido falar desse 2%, dessa percentagem. A outra questão era sobre o controle dos recursos minerais extraídos no distrito. No distrito nós temos nosso controle, temos base de dados, temos emitido as guias de trânsito e é onde nós temos feito o nosso controle daquilo que é extraído no distrito, com base na licença de compra e venda, de exploração, e nós emitimos aquilo que são as guias de trânsito para a circulação. A outra questão era se o distrito, como é feito o controle de recursos minerais, se existem os naturais a trabalhar nas empresas, quantas empresas existem. Nós temos 3 empresas, que é a Tantalu Mineração, temos a Eurosport. A Tantalu Mineração sofreu uma vandalização, está temporariamente paralisada, e temos a outra empresa, a GMC, que está na localidade do AP. São 3 empresas mineiras apenas, e consideramos como empresas de exploração. O resto das empresas que existem aqui são empresas de pesquisa e prospecção. E se existem os naturais, não posso ter assim uma base agora, talvez na matriz posso preencher, procurando saber com as próprias empresas de quantos os naturais que estão introduzidos nessas minas. Acho que é o que me dizia a respeito. Não sei se teria deixado. Em relação à responsabilidade social, as empresas que estão a operar têm um plano, têm um memorando, tem um plano daquilo que é a responsabilidade social. Também dizer que é um desafio, porque algumas empresas dessas 3 ora estão paralisadas, ora estão a trabalhar. Então, não temos assim um consenso assim muito concreto daquilo que é responsabilidade social. Mas temos algumas escolas e é o resultado da responsabilidade social das empresas mineiras. Algumas fontes de água também é resultado da responsabilidade social. Uma ambulância na localidade de Moiane também é resultado da responsabilidade social de uma das empresas. Concretamente, é a empresa Tantalu Mineração. Me referia em relação à ambulância. Acho que o que me dizia a respeito era isso. Não sei se tiver esquecido alguma coisa, poderei responder por favor. Obrigada.
a permissão de Vossas Excelências, respondo por nome de José da Costa Catula, diretor do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia. Gostaria de esclarecer duas questões. Uma relacionada à admissão de 49 docentes, a outra relacionada a algumas obras que se encontram paralisadas. E a que se refere à retenção, poderemos fornecer a consultoria. Quanto aos 49 funcionários, ali houve um erro de linguagem, não estão em curso, já estão admitidos e estão a exercer as suas funções. E poderia se considerar ultrapassado. Quanto às obras de educação atrasadas, o que se citou, a questão da escola de 7 de abril, praticamente houve insuficiência de fundos e a obra ficou paralisada a partir do ano passado. E as escolas que se encontram nas localidades de Miane, algumas são da responsabilidade social das empresas mineiras que atuam lá, que a minha colega fez referência, e as outras estão sendo construídas com a participação da comunidade. E o setor tem apoiado em algum material, e a população fabrica blocos e nós apoiamos em cimento e chapas para a sua construção. Pelo que essas obras não têm seu prazo fixo para serem concluídas, são feitas em fases, de acordo com a nossa disponibilidade. E o que tinha por esclarecer. Obrigado. Obrigado. Notas excelências. Bom, primeiro queria saudar as observações que foram dadas na área de saúde da nossa vida. Eu chamo-me Eduardo Tirano Zema e sou diretor do Serviço da Saúde e Integração do Círculo. Tenho 4 questões. A primeira questão, que aqui foi colocada, está relacionada com baixo cumprimento da desparasitação e a vitamina A. Reconhecemos este fato. O que está a acontecer é falta de insumos. Temos tido algumas vezes algumas rupturas de micronutrientes que é para suplementar essas crianças, razão pela qual não conseguimos atingir, pelo menos até o primeiro semestre, os 50%. A segunda questão é em relação ao pré-natal pediátrico e acompanhamento tem sido feito. Bom, a nível do nosso serviço, nós temos um programa de apoio à criança, um programa ligado ao combate contra o HIV e SIDA. E neste programa, a nossa estratégia é atingir primeiro os 90-90, que já passamos mais de 90% da nossa população, e agora estamos a 95%. Neste processo de testagem, as nossas comunidades, testagem nas maternidades, testagem nas consultas, nós conseguimos detectar as crianças positivas, essas que são encaminhadas para o setor de TARV, e quando assim acontece, eles começam o TARV. O nosso objetivo não é ter muita criança positiva, mas o nosso objetivo é cortar a transmissão vertical, que vai sair da mãe para a criança. Por isso, o nosso número pediátrico até é menor. Quanto menor for, maior é porque estamos a cortar a transmissão. Então, esse é o processo de acompanhamento que nós estamos a fazer ao nosso nível do distrito. E essa questão está ligada ao aumento dos casos. Será casos de novas infecções ou são antigas? Bom, nós temos uma meta. O nosso objetivo, como dizia no início, é testar e encontrar todos positivos. E nesta vertente, conseguimos encontrar novos infectados e automaticamente começam a lutar, e aí estamos a cortar a transmissão do HIV, uma vez que ele aderindo ao tratamento. E estando aderindo ao tratamento, vai ter uma carga indetetável. Nessa altura não vai poder transmitir e criar mais novas infecções. Então, essa é a razão pela qual temos esses novos casos e então inicia imediatamente o TARV. A quarta questão está ligada à taxa de abandono. Bom, antes de falar da taxa de abandono, falaríamos, portanto, a nossa taxa de retenção.
como disse tanto o nosso informe, temos mais de 12 mil casos de HIV nos adultos, além daquele nome pediátrico, e essa nossa retenção até agora é de 97%, e a sua taxa de abandono no nosso distrito é de 3%. Achamos que nós estamos em bom caminho e estamos em bom caminho. Em relação à taxa de desnutrição crônica, também temos a nossa taxa de desnutrição é boa, situa-se em 0. A taxa de mau crescimento, que é de desnutrição, está em 0,2%. O normal seria 1,5%, significa que nós estamos dentro de parâmetros normais. Parece que a situação nutricional no nosso distrito é boa, por exemplo, o baixo crescimento, baixo peso da nascença é bom. Essas são as questões que eu queria apresentar. O que não foi esclarecido, poderemos dar mais numa trecho. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Com a permissão do presidente da comissão, eu respondo pelo nome de Edson Joaquim da Costa, sou senhor-chefe de operações do Comando de Estado da Pereira Vigilante. Levantei-me para responder a questão que nos foi colocada inerente à situação de violência doméstica a nível do nosso distrito. De referir que a situação neste momento é calma e este ambiente de calmia que tem se vivenciado resulta de um trabalho preventivo operativo que vem sendo realizado pela Polícia da República de Moçambique em coordenação com diferentes atores sociais. Me refiro aos líderes religiosos, aos líderes comunitários, às autoridades administrativas. E essa prevenção traduz-se na realização de reuniões de polícia comunidade, nas escolas, nas igrejas, nos mercados. Igualmente, a Polícia da República de Moçambique, a nível dessa área de jurisdição, tem promovido debates radiofônicos com o intuito de difundir mensagens-chave com principal enfoque para a necessidade das comunidades sempre enveredarem pelo diálogo como a melhor forma de solução. Obrigado. Uma que tem a ver com a taxa de cobertura de energia, bem como a taxa de cobertura de água. Filipe Domingos Moiane, chefe de repartição de planificação e desenvolvimento local e ponto focal distrital do PAMI-RDC. É o plano de ação multissetorial para a redução da desnutrição crônica. Obrigado, excelência. Quanto à questão, as duas questões, taxa de cobertura de água, assim como de energia, temos nos documentos que distribuímos ao nível do excelências, nos vossos assentos, tem aí o plano para o 2024, PES 2023, relatório balanço do primeiro semestre de 2023 e os dois informes. Quer o informe de 2023, assim como o informe do primeiro semestre de 2023. Então, constam essas informações, inclusive, se formos a observar, a quando da apresentação do informe, em cada slide aparecem as páginas onde nós podemos encontrar a informação 2,7%. Há uma questão que foi levantada relativa à desnutrição crônica, o que está sendo feito no distrito. Existe um fórum no distrito multissetorial, chamado Fórum do PAMI-RDC, como eu disse, Plano de Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crônica. Nós, no distrito, nos desdobramos em ações, de facto, para responder em todos os momentos, em toda a cadeia de valor, quer da produção, começando pela produção no setor dos DAI, processamento, armazenamento, distribuição, que é a comercialização, até a componente nutrição, ao nível do setor da educação, da saúde, queria dizer. O que acontece é que estimulamos e instigamos o setor dos DAI para eleger culturas de rendimento, ou seja, culturas de alto valor nutritivo. Falamos da batata doce de polpa alaranjada, falamos de leguminosas, que é para suprir a questão de déficit alimentar e nutricional ao nível do distrito. E temos estado a desenvolver essas ações com sucesso. E ao nível da saúde, como já se referenciou, existe a componente de suplementação, que é a suplementação com micronutrientes, com vitamina A, albendazole e outros, para poder dar resposta a esta situação. Então, no cômputo geral, podemos sintetizar dizendo que, ao nível do distrito, existe um fórum que é do PAMI-RDC que responde por esta e estimula os setores a desenvolver ações que dão resposta exatamente à questão da desnutrição crônica.
e no documento mais está um pouco mais esclarecido, podemos encontrar essa situação. Muito obrigado. O nome é Nunes Amarrão. Levantei-me aqui para esclarecer a questão levantada sobre IRN, Imposto de Recursos Nacional. Quero salientar que sim, o nosso distrito tem recebido os conhecimentos, pese embora que tenha sido um pouco tardio, mas o cumprimento é notório ao nível do distrito. É por essa razão que, para o primeiro trimestre, aliás, semestre deste ano, nós chegamos a alcançar a meta de 60%, o cumprimento de 62%, embora tenham recebido os conhecimentos ao mês de abril. Então, fez todo o esforço e a nossa população está totalmente mobilizada para o cumprimento das metas sobre IRN. O que nos inquieta relativamente à meta, o cumprimento. O valor estava até acima de 151 mil, que foi coletado só apenas em 2 meses. Então, relativamente ao ano, estamos cientes de que havemos de alcançar aquilo que é a meta planificada para o nível do distrito. Queria ainda mais enaltecer sobre a quietação da aderência da população sobre o saneamento do meio ambiente. Se nós repararmos a nossa meta, nossa meta era de 2.500 latrinas para o ano todo. Mas até o primeiro semestre deste ano, nós conseguimos ultrapassar esta meta e um cumprimento muito acentuado. Estava a falar de 17 mil latrinas construídas, mas isso aligou-se àquilo que foi uma iniciativa no distrito, em coordenação ainda com a província, de 2024 termos um distrito LIFECA, uma província LIFECA dentro da Zambésia. O distrito de Zlé levou afincadamente este processo de LIFECA às comunidades e a nossa comunidade soube aceitar este projeto de uma casa, uma latrina. É por essa razão que os nossos números foram muito a disparar por essa aderência. Então, a aderência no saneamento do meio ambiente dentro do distrito. Obrigado. Temos essas respostas que podemos considerar primárias, pois porque nós vamos arrolar com profundidade na matriz e vamos entregar. O que nos oferece, por enquanto, são as respostas imediatas aqui apresentadas. Faremos questão de fazer a entrega da matriz. Muito obrigado. Peço o presidente para poder continuar. Passa a palavra. Sim. Sendo que a Penitenciária é uma outra entidade, o Comando Distrital também é uma outra entidade. Então seria conveniente que fosse titular da instituição a responder. Obrigado. A questão é informação. Sim. Se sobre uma instituição pública, para a população reclusória, estamos a falar de quantos reclusos antes, depois, e depois as pessoas vão à reclusão porque são detidas, são presas. Esse papel é da polícia, em primeira instância. Para se ter mais ou menos uma imagem do que é que está acontecendo. Acho que a nossa preocupação é mais nesse sentido. Tipificação criminal, quais são os aspectos que podem ter determinado, mesmo que não tenha dados agora, mas talvez pelo fato de estar na área operativa, pode nos dar uma fotografia. Eu tenho é que, a dado momento, há reclusos que foram retirados da penitenciária de Mocuba, de Moloco e Capa de Gilé, razão pela qual o gráfico acabou subindo. Obrigado. Bom, a matriz, como nós dissemos, mas sempre que há uma relação, boa relação institucional, as penitenciárias, o papel da penitenciária é, em última instância, cuidar dos reclusos. Por exemplo, nós somos o Parlamento, as nossas principais funções são representar o povo, fazer leis, fiscalizar essas normas, fiscalizar a ação do governo.
há situações em que são nos colocadas questões quando interagimos com a sociedade civil, com os agentes econômicos, que são da alçada do governo. Mas não nos impede esse fator, porque não somos membros do governo. Em Moçambique, a nossa legislação, a Constituição, prevê o princípio de separação e interdependência de poderes. Não nos impede dessa situação de, tendo informação, até porque temos informação privilegiada, que apreciamos esses movimentos estratégicos, temos esclarecer a população. Isso é muito bom, porque é o exercício também de cidadania, é para além daquilo que nós fazemos apenas como funções. Temos que nos preocupar. Se os dados que são apresentados no Conselho Consultivo do Distrito, vêm esses números, a criminalidade subiu acima de 100%. Temos que perceber qual é esse fenômeno socioantropológico que está a permitir que os números continuem a disparar. E depois compreender a tipificação criminal, para vermos como é que a gente pode, ainda cedo, mitigar esses fatores. Não é uma questão mesmo de responsabilidade coletiva. Todos nós aqui temos setorialmente uma responsabilidade, mas no final do dia, a governação somos todos nós. Somos todos nós. Então, por exemplo, esta questão das empresas na área da indústria extrativa, esses dados nós temos que ter, temos que saber o que é que essas empresas estão a explorar, o que é que estão a extrair de fato, quanta mão de obra estão a empregar, quanta mão de obra local é recrutada para essas empresas. Nós temos jovens empregados. Quando a gente fala de responsabilidade social, não é apenas aquilo que é a iniciativa, e a diretora disse muito bem, há um plano que é acordado com o distrito. Temos que monitorar a implementação desse plano, para sabermos quais são as atividades que eles estão a desenvolver e como é que essas prioridades têm sido atacadas. Como eu disse, em Palma começou assim mesmo. Descobriu-se o gás, entretanto as empresas já perceberam-se que aquele gás tem volumes consideráveis acima daquilo que são as grandes potências da indústria do petróleo e gás. Moçambique está posicionado com as quantidades de gás que tem na terceira posição, se não mais do que isso, ao nível das reservas. Esse é muito gás, é muito recurso. Isso muda toda a geopolítica mundial da distribuição deste gás. É por conta disso que os outros que estão em primeira posição, como o Catar, esses outros países que têm um gás, que estão a fornecer a Europa e o velho continente de forma geral, e outros principais mercados, estão numa situação de se sentirem ameaçados. Como é que um país pobre como Moçambique vai passar a ser um ator importante na indústria do petróleo e gás? Porque do gás também faz petróleo, mas do gás também faz-se muita coisa. O Catar, por exemplo, é um deserto, mas se chegas em Doha, Catar, aquilo é praticamente o primeiro mundo. Eles não sentem esses 50, 60 graus de calor. Tudo está tudo debaixo de gás, etc. Os fenômenos. Por quê? Porque eles conseguiram edificar infraestruturas ambientalmente convencionadas com capacidade de restaurar o próprio meio ambiente e permitir que as pessoas vivam sem nenhum tipo de problema. É um país altamente tecnologicamente desenvolvido. O nosso gás também pode transformar a industrialização do país, não só na área do gás, exportar o gás, não. O gás permite a abertura de novas indústrias, toda a cadeia de valor do gás, indústrias de processamento de vários outros produtos. O último produto residual, ou seja, do gás, tudo se aproveita. O último produto é o alcatrão. Produz fertilizantes. Nós estamos a ter aqui uma agricultura de cabo curto, que não nos permite rentabilizar o vasto potencial de solo que nós temos.
O Catar é um deserto, mas eles conseguem produzir estufas tecnologicamente, etc. Então, é por conta disso que nós temos estado a interagir e preocupados, sobretudo com esta parte da indústria extrativa. Porque eles não podem vir para aqui depois simularem esses fechamentos das empresas, assumirem que não estão a produzir, etc. Temos que ter um mecanismo que permite controlar o que está sendo de fato explorado, para que esses recursos beneficiem hoje e amanhã o desenvolvimento das nossas comunidades. E aqui, essa questão da contribuição, gostaríamos de ter esses números da contribuição em termos de empregabilidade, quantos, em termos de mão de obra local, estão absorvidos. Gostaríamos de ter também uma informação sobre como é que eles têm gerido esta coisa dos planos de reassentamento. Tem uma área, essas áreas também têm comunidades. Quando se tem que remover a comunidade para que eles possam ter acesso aos recursos, como é que se faz isso? Qual é o modelo? Vemos em Amanhumbira, que é em Montepuez, onde está lá uma grande empresa, a Ruby Mine, eles estão a desenvolver uma nova cidade. Tiveram que tirar as populações de onde estavam a viver para outros locais, tem que se construir. Não podem ser aquelas condições de onde encontraram as populações lá. Porque se eles estão a retirar os recursos, em princípio, as próprias populações tivessem conhecimento, ciência, poderiam extrair aqueles recursos. O que nos falta a nós, como Moçambique, é esse, os outros dizem know-how, esse conhecimento, essa capacidade, essa técnica, tecnologia de ponta. Os recursos também estando lá no subsolo ou no alto mar. Se nós não temos tecnologia, não temos conhecimento, não vale absolutamente nada. É exatamente por isso que temos que formar os nossos jovens, encorajar os nossos filhos, primos, esta juventude para que possa estar apta e preparada para se formar. Então, Sr. Administrador, essas questões vão ser devidamente colocadas na matriz. O nosso objetivo fundamental nas infraestruturas ficou muito claro quais são as prioridades, é preciso evidenciar isso. O nosso objetivo fundamental não é vir para aqui fazer reuniões de palestra, ou mostrarmos que temos mais conhecimento. Não, nós estamos no campo de disputa. O nosso objetivo é apoiar, contribuir para que Gilé amanhã seja mais desenvolvido, possa crescer. Uma das funções, como eu disse, enquanto representante, independentemente de não ter sido eleito pela Zambésia ou pelo Zé, nós representamos o país no geral, é efetivamente nos apropriarmos das preocupações que se tem. Deveríamos ter ido diretamente àquele mar, fazendo as reuniões lá, etc. Mas nós entendemos que Guilé não pode continuar lá no, como dizem os outros, como é que se diz? Então, não pode ser, Gilé não pode continuar muito para trás, temos que puxar. O potencial que o Gilé tem é bastante rico nisso. Então, para que essa matriz também não seja feita de forma despachada, coloque isso, nós vamos suprimir aquela reunião que tinha no fim de balanço, vamos fazer fé na informação que vocês vão colocar na matriz. Porque o que nós faríamos no balanço é isso aqui, a matriz, depois poderia emergir uma outra interação, etc. Como ainda temos que trabalhar em Moloco para conseguirmos fazer mais distritos, então nós vamos fazer fé na matriz. Então, tendo vós a responsabilidade de sistematizarem corretamente todas as preocupações, não só as perguntas, mas aquilo que são as prioridades dentro das prioridades. Nós disséssemos que, por exemplo, temos o orçamento, vai chegar, lá um desses dias, a fase onde a Comissão do Plano de Orçamento vem já com o bolo aqui, vai dizer para queremos dar 10% a Chile. Quais são as prioridades? E todos aqui terem clareza de que não, a prioridade do distrito, falar a mesma língua, é vias de acesso, por exemplo. Não, a prioridade do distrito é uma escola superior, técnico-profissional. Então, tem que se fazer esse exercício para que mesmo essas multinacionais ou essas empresas que estão na área de recursos minerais
no plano, quando a gente tiver que dizer, ok, isto é o que nós queremos para o distrito, quando eles falarem de responsabilidade social, não continuem a fazer furos ou latrinas. Ataquem aquilo que é a prioridade do distrito. Essas coisas pequenas, paliativas, nós podemos fazer com recursos próprios ou tentando algum aqui e acolá. Mas não pode ser com essas empresas que, sem nos apercebermos, podem estar a extrair recursos altamente valiosos e a fazerem lucros extremamente valiosos por causa da falta de controle. Então, Sr. Administrador, eu penso que por esta fase estamos terminados. Tinha tido a informação de que há uma reunião a seguir com os agentes, é isso? Estão aqui para... Estão todos aqui? Ou... Estão lá fora. Então, ok. Cria-se condições para essa reunião. Sabe o dia que nós teremos devemos interagir com eles. Yeah. Então, muito obrigado e até breve.